Bom dia, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, com saúde. Aula passada nós falamos, não sei se vocês lembram, sobre a biodiversidade, falamos da evolução da ciência, como que a ciência contribuiu para agrupar um pouquinho dos seres vivos, para facilitar o estudo, porque seria muito difícil chegar para uma pessoa e falar para ela estudar tudo que existe, né? Todos os seres vivos que existem, porque são muitos. E ainda falei que existem muitos que não foram descobertos. Bom, a aula de hoje a gente vai dar continuidade nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre os critérios utilizados para separar em grupos todos esses seres vivos que foram descobertos. Então foram descobertos muitos seres vivos e cada dia mais é descoberto ser vivo diferente. Até hoje são descobertos seres vivos que a gente não conhecia, tá? Então amanhã será descoberto, sempre será, porque existem seres vivos que vocês ainda não conhecem, ok? Bom, a escolha desses critérios ela é fundamental. Quais critérios vocês acham que eles utilizaram para separar em grupinhos e facilitar o estudo? Bom, esses critérios a gente vai ver na aula de hoje. Mas, para vocês entenderem a importância de se separar em grupos esses animais, eu quero dar dois exemplos para vocês. Primeiro exemplo é quando você vai a uma farmácia. Quando você vai na farmácia, você chega lá, você percebe que tem uma infinidade gigante de medicamentos naquela farmácia. Você chega para o farmacêutico e fala assim: eu quero um remédio para enxaqueca, que é uma dor forte de cabeça. Quero um remédio para enxaqueca. O farmacêutico, ele sabe o lugar ideal que ele tem que pegar o remédio da enxaqueca. Por que que ele não fica perdido? Tem uma infinidade de remédios lá e ele sabe o lugar exato que está esse remédio que você precisa. Por que que ele, por exemplo, ele não se confunde e pega um remédio de dor de barriga, por exemplo, de dor de garganta? Como ele sabe o lugar exato? Justamente porque a farmácia tem critérios para colocar o remédio no lugar certo. Então, a farmácia coloca todos os remédios para enxaqueca em um lugar, todos os remédios para dor de barriga em outro, para dor de garganta em outro. Então tem critérios na farmácia ali que faz com que o farmacêutico saiba o lugar exato. Já pensou se ele tivesse que ficar olhando um por um para procurar o seu remédio? Você iria ficar a noite toda lá esperando e o farmacêutico ainda poderia não achar esse remédio. Então a farmácia tem critérios para separar. Isso facilita que a pessoa encontre rápido e encontre o medicamento que você precisa, certo? Por quê? Porque a farmácia separou em critérios, dividiu aquela infinidade de remédio em critérios, de acordo com alguns critérios, para que esse farmacêutico encontrasse qualquer tipo de remédio lá dentro, certo? Outro exemplo que eu quero dar para vocês. Vocês em um supermercado. A mãe de vocês fala assim, ó: eu estou com muita vontade de fazer uma macarronada hoje. Eu quero que você vá no mercado para mim e compra macarrão. Que você vai no mercado para mim e compra molho de tomate para eu fazer a macarronada para você. Você chega no mercado. Você sabe o corredor ideal que você tem que ir para pegar essas coisas que sua mãe pediu. Se sua mãe pediu para você macarrão e pediu molho de tomate, você vai, por exemplo, no corredor da limpeza? Que é aquele corredor que tem água sanitária, sabão em pó. Você vai lá? Não. Por quê? Porque você sabe que naquele corredor tem só produtos de limpeza. E sua mãe não pediu produtos de limpeza. Ela pediu um alimento para você, que é molho de tomate e macarrão. Então você sabe o corredor ideal que você tem que ir. Você pensa, tem que ir primeiramente
Não vou no corredor das frutas, porque lá tem só frutas, legumes e verduras. Não vou no corredor dos refrigerantes, porque lá tem só bebidas. Minha mãe não quer bebida. Não vou no corredor dos produtos de limpeza, porque não é um produto de limpeza. Então você vai no corredor ideal. Por quê? Porque o mercado ele separou os produtos para você encontrar de forma mais fácil. É muito melhor, por exemplo, do que você ter que percorrer o mercado inteiro procurando essas coisas. Dessa forma que o mercado dividiu, você vai e compra rapidinho aquilo que você precisa, encontra rapidinho e já vai embora. Você não fica procurando ali no mercado, certo? Se sua mãe pedir para você, eu quero que você compre sabão em pó, você vai no corredor das frutas? Não. Você sabe que no mercado tem um corredor que é só de produtos de limpeza. Então vocês percebem como que é importante os critérios que o mercado e a farmácia usaram para separar as coisas, para a pessoa encontrar rapidinho, não ter que ficar procurando? No seu computador, existem pessoas que são mais organizadas, que separam os arquivos em pastas. Existem pessoas que são desorganizadas, que deixam tudo lá jogado no computador. Imagina, aonde você acha que é mais fácil encontrar um trabalho escolar, por exemplo? Trabalho de ciências. Você tem que achar aquele trabalho. É mais fácil você encontrar no computador de uma pessoa que fez uma pasta especial para trabalhos. Lá dentro dessa pasta tem os trabalhos só de matemática, só de ciências, só de português. No computador dessa pessoa ou no computador daquela pessoa que jogou tudo lá no computador? Lógico que é no computador dessa pessoa mais organizada. Por quê? Porque dessa pessoa mais organizada, você vai na pasta certa, no lugar certo. Você não vai ter que ficar procurando um por um dentro do monte de coisa que deve ter no computador. Música, fotos e etc. Bom, então isso é muito importante. A primeira pessoa que definiu alguns critérios para agrupar esses animais, essas infinidades de seres vivos que apareceram, a primeira pessoa foi Linneu. Carl von Linneu. O Linneu, ele definiu um critério. Vamos separar em dois grandes grupos esses seres vivos. Animais de um lado e vegetais de outro. Então, vamos separar todos os seres vivos que existem nesses dois grupos. Animais de um lado, plantas, vegetais do outro. Por um bom tempo, foi utilizado essa separação do Linneu. Só que chegou uma hora que não foi mais suficiente, pessoal. Então, existiam animais muito diferentes que estavam juntos ali. Por exemplo, existiam fungos. Fungos, ele degrada, o fungos ele faz o alimento voltar para a terra. Então ele faz a degradação desse alimento. O fungo, vocês ainda vão aprender a função dele, mas ele faz esse processo que estraga o alimento justamente para voltar para a natureza aquilo que você tirou da natureza, tá? Então esses fungos, eles estavam juntos, por exemplo, com plantas, que é bem diferente nessa caracterização, essa separação do Linneu. Então chegou um momento que eles perceberam que não é suficiente. Vamos ter que fazer algo mais específico. Então, eles utilizaram por um bom tempo essa caracterização. Depois de um tempo, um outro estudioso, um ecologista estadunidense, ele propôs, o nome dele é um pouquinho difícil de pronunciar, é Robert Whittaker. Esse estudioso ecologista, ele propôs uma nova caracterização, que os seres vivos fossem agrupados em 5 grandes reinos. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animalia. Ficou muito melhor. Por quê? Porque separou fungo num lugar, planta em outro, animal em outro. Os protistas
que são algas e protozoários, em outro. Aqueles animais não, que não é correto falar animais, mas aqueles organismos que são procariontes, que não tem carioteca, lembra? Tava nesse Monera, então ficou bem melhor, né? E mais tarde, um outro estudioso, o Carl Woese, né? Eu acho que se pronuncia assim, não tenho total certeza, mas ele foi o primeiro a utilizar a estrutura do DNA e do RNA, lembra? Que são aquelas moléculas que estão lá dentro do núcleo, que fala quem você é, lembra que eu falei para vocês? Que tem essa estrutura lá dentro? Então, ele foi o primeiro a estudar isso, RNA ou DNA. Ele foi o primeiro a estudar. E ele estabeleceu também um sistema de classificação que é mais aceito atualmente. Os seus dados se mostraram muito próximos. Ele mostrou que era muito próximo àqueles organismos que tinha carioteca. Lembra que eu falei daqueles que têm carioteca na célula? E mostrou que existiam muitos que não tinham carioteca, que são os procariontes, que são diferentes entre si. Então ele criou os domínios. Ele criou um domínio só para os seres vivos que têm carioteca. Então é o domínio eucária, né? E ele criou, esse eucária são todos os organismos que têm a carioteca. E ele percebeu que aqueles que não tinham carioteca não podia ficar no mesmo grupo todos, porque tinha alguns diferentes. Então ele criou dois domínios para aqueles procariontes que não tinham carioteca: arqueo, domínio arqueo, e domínio bactéria, certo? A gente vai falar nas próximas aulas especificamente para vocês entenderem, ok? Não precisam ficar confusos. Mas ele criou esses três domínios. Um só para aqueles que tinham carioteca, que é a eucária, e dois para os que não tinham carioteca, que é o domínio bactéria e o arqueobactéria, tá? E aí, então veio primeiro esses domínios dele. Depois dos domínios dele, aí sim entrou os reinos. Então, primeiro dividiu nos domínios. Depois, esses que já estavam dentro dos domínios, que dividiu nos reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, ok? Nós vamos falar especificamente deles na próxima aula. Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar, estou à disposição. Hoje vocês não terão tarefa, ok? Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.